gente, estamos no QAP, mais um mega encontro. Hoje vamos trabalhar esta lei pequenininha. É uma lei pequenininha. O combatente que está ali estudando para o seu concurso olha para essa lei e fala: meu Deus, que maravilhosa! Esta lei de tortura é a melhor lei dentro das leis previstas no meu edital para que eu estude. E aí o combatente olha a lei pequenininha e fala: não, essa aqui eu vou tirar de letra. Mas ó, cuidado, nobre combatente. A lei de tortura tem várias nuances. Existem vários pontos específicos que se a senhora não assistir nessa aula, inclusive assiste essa aula até o final, viu? Assiste essa aula até o final, porque se você não assistir, se você não pegar os bizus, se você não pegar os macetes, se você não pegar aquelas dicas valiosíssimas, as dicas de ouro que eu vou passar para Vossa Senhoria nessa aula, Vossa Senhoria vai se debruçar no profundo mar do desconhecimento, errando as questões da sua prova. Então presta atenção, essa aula sobre a lei de tortura é a aula mais completa que existe no mercado. Então o senhor, a senhora que vai prestar qualquer concurso para a carreira policial, presta atenção, essa lei aqui vai ser mais que suficiente para você. Vou prestar concurso para a carreira policial, polícia militar, polícia penal, polícia municipal, polícia civil. O que eu vou apresentar para os senhores dessa lei tem tudo que pode ser cobrado numa prova. O senhor vai pegar essa aula de hoje, vai assistir essa aula de hoje até o final e eu garanto que o senhor, que a senhora vai acertar qualquer questão da lei de tortura de qualquer nível. Vá lá no banco de exercícios de questões, banco de questões, joga lá, super difícil. Depois de assistir essa aula, o senhor, a senhora vai acertar tudo. Tudo, beleza? Padrão? Então, quebrando tudo aqui, já passo para os senhores aí a nossa lei, a lei de tortura. Lei de tortura, lei 9455 de 1997, tá? Lei 9455 de 1997. Senhores, para que tem a lei de tortura? Por que eu tenho uma lei de tortura no Brasil? Percebam, a lei de tortura, ela é de 1997. Ou seja, é uma lei relativamente recente no nosso país. E ela existe no nosso ordenamento jurídico por conta de um fundamento constitucional. O que é isso? O senhor que é safa, antes de assistir essa aula, o senhor já fez uma leitura lá do artigo 5º da Constituição Federal. Então, se o senhor e a senhora não domina ainda o artigo 5º da Constituição Federal, vai lá dominar, sabe por quê? Porque o artigo 5º da Constituição Federal cai absurdo em concurso de área policial. E outro ponto, bizu para o senhor, para a senhora também. Antes de aprofundar aqui na lei de tortura, tem que dominar o direito penal também. Nós vamos falar muitos pontos, nós vamos falar muitos conteúdos teóricos do direito penal aqui. Então, o direito penal não é à toa que é a minha matéria preferida, minha matéria predileta, o meu amor é o direito penal, porque o direito penal perpassa todas as outras disciplinas de legislação extravagante, que é o caso da lei de tortura. Então, senhores, por que a gente tem uma lei de tortura no nosso ordenamento jurídico? Porque a Constituição Federal, você olha aqui, tá aqui, a Constituição Federal determinou. Olha, a Constituição Federal, lá de 1988, ela surge no período pós-ditadura militar. E a Constituição Federal de 88, surgindo no período pós-ditadura militar, vem estabelecer direitos fundamentais. A Constituição cidadã, ela quis garantir direitos, ela quis vedar, ela quis reprimir aquelas situações que haviam ocorrido no período ditatorial. Então, a Constituição Federal, em 2 incisos do artigo 5º, que o artigo 5º basicamente fala de direitos fundamentais, ela fala o seguinte, ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Está escrito na Constituição. Nós sabemos que a Constituição é o mestre, é o chefe, é o CEO
é o encarregado, é o manda-chuva de tudo que diz respeito à legislação nesse país. Então, filhão, deixa eu te falar, a Constituição falou que não pode ter tortura. A Constituição, que é a lei master do país, falou que não pode ter tortura no país. Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Então, aqui ó, Bizu, você que vai fazer sua redação aí, você que fica conversando fiado, falando, não, porque o preso tinha que ser obrigado a trabalhar. O preso que não trabalhasse, ele tinha que ser obrigado a trabalhar. O preso, na hora que prendesse, ele tinha que dar chibatadas para ele largar de ser vagabundo. Deixa eu te falar, meu filho. O que você pensa, padrão, beleza. Até concordo com você em certa parte, tá? Até, diga-se de passagem, eu até concordo. Mas o que eu penso não é o que eu vou fazer, não é o que está previsto, não é o que eu faço. Você pode pensar o que você quiser, afinal de contas, ainda não é previsto a punibilidade do pensamento, mas as ações, elas são puníveis. Então você não pode torturar ninguém. A Constituição Federal veda. E a Constituição colocou isso em 2 incisos do artigo 5º, no inciso 3 e o outro aqui, ó. A lei considerará crimes inafiançáveis, ou seja, não cabe fiança. Você não paga, você é preso, paga uma fiança, não é inafiançável. Insuscetível de graça ou anistia. Insuscetível de graça ou anistia. O quê? Tortura, que é a lei que a gente está trabalhando aqui. Tráfico de drogas, nós vamos trabalhar a lei de drogas também, tá? Terrorismo e os definidos como crimes hediondos. É o famoso 3T, 3TH, tá? 3TH. Tortura, tráfico, terrorismo e os crimes hediondos. 3TCH, ok? Por ele respondendo os mandantes, os executores e os que podendo evitá-los se omitirem. Então, senhores, é a Constituição Federal que determinou que a lei, quando fala aqui, ó, a lei considerará. A lei considerará, o que é isso? A Constituição está falando assim, faça uma lei que puna tortura, tráfico de drogas, terrorismo e crimes hediondos. Se você olhar essas leis, vocês vão ver que todas elas são posteriores a 1988, porque a Constituição determinou que fosse feita essa lei. O nome que nós damos para isso juridicamente é mandado de criminalização, ou seja, a Constituição Federal determinou que se criminalizasse essas condutas, que são condutas inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia. Agora aqui, ó. Volta para mim aqui. Presta atenção no que eu vou falar com o senhor agora. A lei, isso aqui é bizu de prova, tá? Isso aqui é questão de prova, tem muita gente que cai. Como eu falei com os senhores, nós vamos passar tudo que pode ser cobrado na sua prova dessa lei. Presta atenção no que eu vou falar. A Constituição fala o seguinte: a tortura é insuscetível de graça ou anistia. Vem aqui para minha tela, olha só. Aqui, a Constituição Federal, tá? A Constituição Federal, ela me fala que a tortura é insuscetível de graça e anistia, tá? É insuscetível de graça ou anistia. Minha letra é horrível, viu, senhores? Não. O importante é entender o que eu tô colocando aqui. Eu ainda me esforço para fazer uma letra bonita, mas minha letra é feia mesmo, não tem jeito não, tá? Então, olha só, tem várias qualidades, uma delas não é ter letra bonita. Então, olha só, a pergunta que surge é: e o indulto? E o indulto? Seria cabível o indulto para a tortura? Porque a Constituição deixa claro. É insuscetível de graça ou anistia. Mas e o indulto? É cabível o indulto na tortura? É cabível indulto para tortura? A gente já viu que não cabe nem graça nem anistia. E indulto caberia? Olha só, a gente viu que o 3T mais CH, que é tráfico, tortura, terrorismo e os crimes hediondos, tráfico, tortura, terrorismo e os crimes hediondos, que é o 3T mais CH,
tá? Se você for lá nessa lei dos crimes hediondos aqui, mais conhecida como Lei 8.072, que é a lei dos crimes hediondos, ela fala o seguinte, olha, em relação às leis que são aqui trazidas, que é a lei dos crimes hediondos, ok? Em relação às leis que aqui são trazidas, não é cabível nem graça, não é cabível anistia e não é cabível indulto. E não é cabível indulto. A voz tá falhando. Pra quem não sabe, tô gravando essa aula hoje numa sexta-feira, a voz tá falhando, sentindo a necessidade de descer aqui nessa garganta aqui, ó. Um chazinho verde, popularmente conhecido como Heineken, né? Então é isso mesmo, acontece. Só melhora na hora que joga Heineken aqui pra dentro. Olha só. Então, senhores, a pergunta é: tortura é crime hediondo? Tortura é crime hediondo? Senhores, presta atenção. Presta atenção. Volta aqui pra mim. Tortura não é crime hediondo. Os crimes hediondos são aqueles previstos na lei dos crimes hediondos. Então, tortura não é crime hediondo. Mas a tortura é equiparada a crime hediondo. Então, crimes hediondos são aqueles crimes previstos na lei 8.072. Mas o TTT, que é tráfico, tortura e terrorismo, são equiparados a hediondos. Então, sendo a tortura um crime equiparado a hediondo, eu vou dar o mesmo tratamento, de um crime hediondo para tortura. Com o seguinte, vamos fechar o raciocínio aqui desse primeiro tópico que a gente está estudando, com o seguinte, por consequência, embora a Constituição Federal fale que a tortura é insuscetível de graça ou anistia, fazendo uma interpretação extensiva com a lei dos crimes hediondos, eu posso afirmar categoricamente e sem dúvidas e marcar o X na prova sem pestanejar que a tortura é insuscetível de graça, anistia e indulto, ok? Então, a tortura é insuscetível de graça, anistia ou indulto. E ela é equiparada, tá? Ela é equiparada a crime hediondo. Ela é equiparada a crime hediondo. Ela não é crime hediondo, ela é equiparada a crime hediondo, então ela vai ter o mesmo tratamento. Então, não é possível graça, anistia ou indulto para a tortura, tá? Não é possível. Outro ponto aqui que eu gostaria de chamar a atenção para os senhores sobre a tortura. Eu já falei, tudo que pode cair na sua prova sobre lei de tortura, nós vamos trabalhar nessa aula. Essa aula vai ser a aula mais completa do planeta Terra. A aula mais completa do planeta Terra. Outro ponto aqui, senhores, muito importante aqui, tá? Vamos voltar aqui para os nossos slides aqui. Então, eu já vi que é a Constituição Federal que determina que a tortura seja crime, ok? Então, ela está falando, ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. A Constituição está mandando. E a Constituição está mandando que crie-se uma lei de punibilidade da tortura. A lei considerará crimes inafiançáveis e suscetíveis de graça ou anistia a prática de tortura, tráfico de drogas, terrorismo e os definidos como crimes hediondos. É o 3TCH. Por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. Ou seja, todo mundo que tem alguma relação com a tortura vai ser punido. Então, fundamento constitucional superado. Outro ponto, senhores. Outro ponto que eu gostaria de trabalhar com os senhores aqui, ó. Antes de eu entrar aqui na imprescritibilidade da tortura, eu quero voltar com os senhores num ponto aqui. Vem para minha tela aqui que eu vou escrever com a minha letra linda, maravilhosa. Eu estou falando da tortura, beleza? Deixa eu voltar aqui. Eu estou falando da tortura, beleza? Eu estou falando da tortura. Eu já vi que a tortura é um crime que não cabe indulto, anistia ou graça. Insuscetível, equiparado a hediondo. Beleza. Eu já vi que foi a Constituição Federal que determinou que a tortura fosse crime no Brasil, ok? Então, vem para minha tela aqui. A tortura, tá? Ela tem duas acepções no Brasil e no mundo. Senhores, isso aqui é a cereja do bolo do seu concurso. Se a sua banca quiser te cobrar uma questão um pouquinho mais aprofundada, ela vai trabalhar isso e eu já estou te entregando
De graça isso aqui, massificado. Eu tô te entregando esse pulo do gato aqui, ó. O gatinho pulando. Estou te entregando o pulo do gato aqui neste momento. A tortura tem um tratamento diferente. Se na sua prova tiver matéria de direitos humanos, você pode ter certeza que esse tópico que eu vou trabalhar aqui vai ser cobrado na sua prova. Sabe por quê? Porque a vedação à tortura, ela está prevista no plano internacional de proteção de direitos humanos. Todo mundo sabe disso. Então, a vedação à tortura, ela está prevista no plano internacional de proteção de direitos humanos. E eu já vi que aqui no Brasil, a própria Constituição determinou que a vedação à tortura é um direito fundamental. A vedação à tortura é um direito fundamental no plano interno, no Brasil. E eu sei que em documentos internacionais existe a vedação à tortura. Então, eu vou trabalhar a tortura sobre um plano brasileiro e sobre um plano mundial. E isso aqui, ó, presta atenção que isso aqui é a cereja do seu bolo. Então, a tortura no plano brasileiro, ou seja, no Brasil, eu falo que a tortura, ela é um crime comum. Ela é um crime comum. E qual que é a definição de crime comum? A definição de crime comum é um crime que pode ser praticado por qualquer pessoa. Crime comum é isso. É um crime que pode ser praticado por qualquer pessoa. Então, no Brasil, qualquer pessoa pode praticar o crime de tortura. Agora, num plano internacional de proteção de direitos humanos, o que o mundo, os documentos internacionais de direitos humanos vedam é a tortura praticada por agente público. Olha só que maravilha que eu tô falando com vocês. A tortura num plano internacional é aquela que só pode ser praticada por agente público. Então, no plano internacional de proteção de direitos humanos, não é qualquer pessoa que pode responder pelo crime de tortura. É somente o agente público. Então, no plano mundial, tá? A vedação à tortura é um crime próprio. Qual que é a definição de crime próprio? Crime próprio é aquele que só pode ser praticado por algumas pessoas especificamente. Então, crime comum, um crime que pode ser praticado por qualquer pessoa. Crime próprio é aquele crime que só pode ser praticado por algumas pessoas específicas. Então, num plano internacional, nos documentos internacionais de direitos humanos que tutelam, que protegem a vedação à tortura, tá? A tortura é um crime próprio, significa dizer que somente funcionário público pode praticar tortura. No plano internacional, somente funcionário público pode praticar tortura. Mas lembra que eu falei com os senhores que a Constituição ela vem depois do período ditatorial, que queria se proteger, tutelar direitos e garantias fundamentais? Pois é. Quando você pega a tortura num plano de direito interno, direitos fundamentais do Brasil, brasileiro, a tortura aqui no Brasil, ela vai garantir mais proteção. Então, eu tenho mais proteção à vedação à tortura no Brasil que no resto do mundo. Olha só que interessante. A gente gosta de falar, né, que o Brasil fica atrás, né, do resto do mundo. Não. Aqui no Brasil eu tenho muito mais proteção e vedação à tortura. Por quê? Qualquer pessoa pode praticar crime de tortura aqui no Brasil. Então, veda-se a tortura praticada por qualquer pessoa. Num plano internacional, só é tortura se o funcionário público praticar. Aqui no Brasil, se quem praticar essa tortura for funcionário público, existe uma circunstância de causa de aumento de pena. Significa dizer o quê, senhores? Resumindo para os senhores. Se você está lá na Argentina e um argentino tortura um outro argentino, o marido tortura a esposa, isso não é crime de tortura para um plano internacional. No Brasil, se o marido tortura a mulher, isso é crime de tortura. No Brasil, se o pai tortura o filho, isso é crime de tortura. Se um policial tortura um preso, isso é um crime de tortura com uma causa de aumento de pena de 1/6 a 1/3. E eu vou explicar para os senhores daqui a pouquinho isso aqui.
ok? Então, muita atenção a isso. Agora, essa é o ápice de uma questão ultra mega hard e difícil. Isso aqui é questão de concurso de juiz, que eu vou te dar agora. Eu já vi isso numa questão de juiz, e eu tô colocando aqui para os senhores. Se cair na sua prova, só o senhor, a senhora que assistiu essa aula vai acertar. Presta atenção, só o senhor, a senhora vai acertar. A pergunta é, o crime de tortura é um crime jabuticaba? Olha isso, caiu na prova de juiz. Jabuticaba. Caiu na prova de juiz. O crime de tortura no país é crime jabuticaba? Entre aspas, jabuticaba? O crime de tortura no Brasil é crime jabuticaba? Sim ou não? Senhores, para os senhores contextualizarem. O que é jabuticaba? Jabuticaba é aquela fruta pretinha, docinha, né? Que o Ginigeno canta a música, né? É jabuticaba? Não vou nem cantar a música do Ginigeno, não. Quem é raiz aí sabe que é a música da jabuticaba do Ginigeno, tá? A jabuticaba é aquela fruta pretinha. Aí fala assim, o crime de tortura no Brasil é um crime jabuticaba? A resposta é sim! O crime de tortura no Brasil é um crime de jabuticaba. Por quê, senhores? O que é jabuticaba? Jabuticaba é uma fruta que só existe no Brasil, sabia disso? É, Felícia, Fefe, que é cultura também, papai. Fefe é cultura também. Jabuticaba é uma fruta que só existe no Brasil. Então, essa proteção, essa tutela, essa proteção master de incriminar não só o funcionário público, o agente público, mas qualquer pessoa que pratica tortura, é um crime de jabuticaba. Por quê? É um crime que só existe no Brasil. Somente no Brasil, qualquer pessoa pode praticar o crime de conduta, de tortura. Somente no Brasil, a tortura é um crime comum. No resto do mundo, a tortura é um crime próprio, que só poderia ser praticado por funcionário público. No Brasil, e somente no Brasil, a tortura é um crime comum, ou seja, que pode ser praticada por qualquer pessoa. Então, somente no Brasil existe a punibilidade do crime de tortura por qualquer pessoa. Então, somente no Brasil a tortura é um crime comum. Então, é por isso que no Brasil o crime de tortura é um crime de jabuticaba, ou seja, só existe no Brasil. Isso eu sei, agora você vibrou com essa daí. Eu sei que você vai contar para todo mundo agora que a jabuticaba é um trem que só existe no Brasil. Você vai fazer várias acepções de jabuticaba com outras coisas idiotas que nós, seres humanos brasileiros, adoramos fazer. É isso? Então, fechou. Então, já vi a primeira parte aqui do meu estudo sobre a lei de tortura. Já antes mesmo de entrar na lei, eu já passei um monte de conteúdo extremamente relevante e muito aprofundado para o senhor, para a senhora. Voltando aqui para a nossa tela, tá? Próximo tópico. O crime de tortura é imprescritível. Senhores, deixa eu falar. Essa aqui é a pegadinha master, sabe por quê? Essa aqui é a pegadinha master. O crime de tortura, ele é imprescritível? Senhores, deixa eu te falar. Não! Não existe! O crime de tortura prescreve? Sim! O crime de tortura prescreve? Sim! A tortura é imprescritível? Sim! Nobre combatente! A tortura é imprescritível. A tortura é imprescritível? Não, não é. Tá vendo? Olha aí. Isso aí é pegadinha de prova. Então, senhores, olha só. A tortura é insuscetível de anistia, graça, indulto. E não cabe fiança, tá? É inafiançável, insuscetível de graça, anistia e indulto. A tortura é imprescritível? Não. A tortura não é imprescritível. Então, a tortura prescreve. Se você praticar uma tortura contra alguém hoje, considerando os pressupostos previstos na parte geral do Código Penal lá, do tempo de prescrição, a tortura vai prescrever, assim como o homicídio prescreve, assim como a lesão corporal prescreve, assim como outros crimes comuns prescrevem. Então, a tortura prescreve sim. A pergunta é, a tortura é imprescritível? Não, senhores. A tortura não é imprescritível. E isso é uma das principais pegadinhas que a maioria se afunda achando que está sabendo demais. Apesar da tortura ser inafiançável e suscetível de graça, indulto, anistia, ela é
prescritível. Ela não é imprescritível. E por que eu posso afirmar isso? Porque o próprio artigo 5º, que eu já falei, você tem que dominar o artigo 5º, beleza? Se a sua prova tem direitos humanos, se a sua prova é de carreiras policiais, você tem que dominar o artigo 5º porque ele cai em todas as provas de concurso de carreira policial, beleza? Olha só, o que o artigo 5º me fala? A prática do racismo. Então, o artigo 5º me falando o que é imprescritível. Quais crimes são imprescritíveis? A prática do racismo constitui crime inafiançável, tortura também é inafiançável, imprescritível e sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. O racismo é imprescritível. Também é imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e Estado democrático. Aquela turma lá de Brasília lá, que até o Bolsonaro agora foi condenado, que tem um tanto de gente presa lá. Aquilo foi considerado um crime contra a ordem constitucional e Estado democrático. Aquilo é considerado um crime prescritível. Você, a mulher pichou lá a estátua lá do STF e ela tá presa, condenada a 14 anos. É porque o entendimento é de que ela praticou um crime contra a ordem constitucional e Estado democrático. O entendimento, conforme a Constituição, é de que aquele crime é um crime imprescritível. Ou seja, se ela não for presa hoje, se ela não cumprir a pena hoje, quando ela tiver 80 anos, ela ainda tem que pagar essa pena. A pena não prescreve. Então, de acordo com a Constituição Federal, o que é imprescritível? A ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e Estado democrático e o racismo. Lembrando que o Supremo Tribunal Federal deu um outro entendimento ao racismo, estendendo a imprescritibilidade do racismo à injúria racial. Então, a injúria racial é imprescritível também. Então, aqui estou dando um aprofundamento de direito penal para os senhores, beleza? Então, a injúria racial, que são aqueles xingamentos com base na cor da pessoa, aqueles xingamentos que a gente vê em estádio e tal, que eu não gosto nem de falar, que até ojeriza de ver um negócio desse, tá? Então, aqueles xingamentos, aquela injúria, tá? Discriminatória, que é totalmente diferente do racismo, né? Em outra aula a gente vai aprofundar nisso aí, também é considerada imprescritível, ok? Então, imprescritível no Brasil, racismo, injúria racial e ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. São os crimes imprescritíveis, tá? Tortura é imprescritível? Não! Não! Cuidado com isso para que o senhor, que a senhora não caia em pegadinha. Outro tópico agora. Agora eu vou aprofundar na matéria de direitos humanos, hein? Aqui a gente vai lá e volta porque a nossa aula é a mais completa do Brasil. Presta atenção, a nossa aula é a mais completa do Brasil. Assistiu essa aula, não erra nenhuma questão de tortura de prova. Pode colocar a questão mais difícil aí que você vai acertar. Olha só. Quando você estuda direitos humanos, basicamente os direitos fundamentais, artigo 5º da Constituição Federal, você aprende, né? Quem estuda um pouco mais aprofundadamente os direitos humanos, aprende que não existe direito absoluto. O que é direito absoluto? Olha, o direito à vida é um direito absoluto? Não, o direito à vida não é um direito absoluto. Tanto não é que a gente tem as hipóteses de aborto autorizativo no Brasil. Aborto de feto anencefalo, aborto de gestação decorrente de estupro. Então é possível. A vedação do direito à vida. Até o Estado, a legítima defesa é uma mitigação ao princípio do direito à vida. Então, direito à vida não é absoluto. Direito ao patrimônio absoluto não é absoluto, tá? Se você não der uma função social para o seu patrimônio, você vai ficar sem ele, tá? O direito... Então, não existe direito fundamental absoluto. Eu tenho direito de ir e vir. Você tem direito de ir e vir? Mas, neste momento, o seu direito vai ser vedado por conta de um direito coletivo. Então, nesse local, você não pode passar. Então, os direitos fundamentais, eles não são absolutos. Todos cabem mitigação. Só que tem um detalhe. Eu tô falando aqui de tortura, né? Existem 2 direitos fundamentais que são absolutos. Só 2! Ficou fácil. Agora ficou fácil de decorar, né? Agora ficou fácil de gravar. Existem 2 direitos fundamentais. 2 direitos fundamentais que são absolutos. Não se admite mitigação de nenhuma forma. Quais são esses 2? Vedação à escravidão e vedação à tortura. Então, a vedação à tortura, que é justamente o que a gente está trabalhando aqui, é um direito fundamental absoluto, ok? A vedação à tortura é um direito
fundamental absoluto. É um direito fundamental absoluto. Ou seja, não se admite tortura em nenhuma hipótese. Fenícia, mas o cara colocou uma bomba numa escola que tá cheia de criança e fechou o local e não quer falar como que vai desarmar a bomba. E ele não quer falar de jeito nenhum e vai matar milhares de crianças da escola. A gente precisa torturar ele para ele falar onde é que tá a bomba, para gente desarmar a bomba. Eu posso torturar ele? Não, não pode. Não existe nenhuma possibilidade de mitigação da vedação à tortura e à escravidão. 2 direitos fundamentais absolutos são os únicos: vedação à tortura, vedação à escravidão. Os outros direitos fundamentais cabem mitigação, não são absolutos. Podem ser desconsiderados por conta de outros direitos fundamentais. Padrão? Agora você não erra mais não, fechou? Então, a tortura não é imprescritível, beleza? A tortura prescreve, tá? Outro ponto muito interessante. Nós estudamos também a lei de abuso de autoridade. Se o senhor não estudou, o senhor deve estudar a lei de abuso de autoridade. Lembrando, senhores, no Parabellum Cursos você tem toda a preparação para carreiras policiais lá quente pelando, a melhor preparação. Polícia Penal, Polícia Militar, concurso interno, CHO. A melhor preparação para carreiras policiais você encontra no Parabellum. Essas leis aqui, todas nesse padrão que eu tô dando essa aula de tortura para os senhores, que os senhores estão assistindo aí, tem tudo lá dentro do Parabellum. Fechou? Voltando aqui, olha só. A gente estuda o crime de abuso de autoridade, tá? Se uma autoridade praticar conduta, a gente vê lá na lei de abuso de autoridade que obrigar alguém a fazer alguma coisa não prevista em lei é crime de abuso de autoridade. Tem várias figuras típicas que se enquadram como abuso de autoridade lá na lei. Pois bem, o crime de tortura absolve o crime de abuso de autoridade? Exemplo. Você está lá batendo, você policial, está lá batendo, espancando o preso para que ele confesse onde ele escondeu a arma do crime que ele acabou de cometer. Você está espancando ele para que ele confesse onde está a arma do crime. Isso é tortura? Sim, isso é tortura. Nós vamos ver aqui daqui a pouquinho as modalidades de tortura, os crimes em espécie. Isso é tortura? Sim, isso é tortura. A outra pergunta é, isso também é abuso de autoridade? Sim, isso também é abuso de autoridade. Se você for lá na lei de abuso de autoridade, você vai ler que isso também vai configurar também abuso de autoridade. A pergunta é, neste caso específico, quando um agente público tortura um preso para conseguir a confissão, isso é tortura. Mas isso também é abuso de autoridade. O crime de tortura vai absolver o crime de abuso de autoridade? Ou seja, o agente vai responder somente por tortura ou ele vai responder por tortura e abuso de autoridade? Senhores, a resposta já está aí. Em regra, sim. Em regra, sim. Em regra, o crime de tortura, ok? Em regra, o crime de tortura absolve o crime de abuso de autoridade. Então, nesse exemplo que eu dei, se um policial espanca um preso para que ele confesse onde está a arma, onde está a vítima ou qualquer tipo de confissão, ele vai praticar, em tese, tortura e abuso de autoridade. Porém, o abuso de autoridade vai ser absolvido pelo crime de tortura. Agora, cuidado. Por que eu coloquei em regra sim? Cuidado, combatente. Cuidado porque a banca ela vai tentar te pegar, ela vai querer te colocar numa enrascada, ela vai querer te colocar na pegadinha. Porque a prova não é feita para você passar, a prova é feita para reprovar pessoas. Em regra, sim. Por que em regra? Olha só esse seguinte exemplo. O policial pegou determinado indivíduo após ele cometer um crime de homicídio e ele começa a torturar este indivíduo para que ele fale onde está a arma de fogo utilizada no crime. E o policial tortura aquele indivíduo para que ele fale onde está a arma do crime. Tortura como? Mediante res física, soco, pontapé, bicuda. Bicuda, como diz meu sobrinho Arthur, bicuda. Vou dar uma bicuda, não sei. É a bicuda, né? Te dá uma bicuda, tá? Então, ele praticou nesse caso tortura. E aí ele fala o seguinte, ó, então beleza. Então, como você já falou onde é que tá a arma, agora você vai lá na imprensa, você vai falar para a imprensa perante as câmeras, se mostrar, nós vamos filmar sua cara para falar que foi você que matou aquele camarada naquele contexto fático.
Exemplo, crime de latrocínio. O camarada entrou no estabelecimento comercial para roubar a corrente de ouro do camarada. Crime recente que aconteceu agora em Uberlândia. E aí, na hora de puxar a corrente de ouro do cara, ele atirou no cara, matou o cara para roubar. Isso é latrocínio. Isso aí tem um apelo emocional absurdo. Então, suponhamos que policiais foram lá torturar esse cara para ele falar onde é que estava a arma do crime. Ele falou. Ele falou assim, então agora você vai lá na imprensa mostrar sua cara e falar detalhadamente como que você fez isso. Percebam. O crime de tortura já aconteceu no momento que se torturou aquele cara para que ele confessasse. Ele nem precisava confessar, já estava consumado o crime de tortura. A partir do momento que eles obrigam ele a ir à curiosidade pública, a ir à frente às câmeras para confessar, para falar perante as câmeras, perante a curiosidade pública, o que aconteceu, aí ele praticou um outro crime de abuso de autoridade. Se ele coloca este camarada, tá? Se ele coloca este camarada, homens e mulheres na mesma cela, junto com uma mulher na mesma cela, né, alguma daquelas 5 hipóteses lá com especial fim de agir, ele comete um novo crime de abuso de autoridade. Então, em regra, o crime de tortura absolve o crime de abuso de autoridade. Em regra. Em regra. Mas pode ser, tá? Pode haver a situação de haver o concurso do crime de tortura com o crime de abuso de autoridade, ou seja, o agente responder pelos 2 crimes e não só por um, beleza? Então, a regra é esse aí, fechou? Mais uma questão interessante aqui, quais são as modalidades de condutas praticadas na lei de tortura? Quais as modalidades de condutas praticadas na lei de tortura? O que você está falando, Feliz? Não entendi nada, vou te falar. O que é conduta? A conduta é uma ação voluntária, uma ação consciente voluntária. Você aprendeu a parte geral, direito penal, você aprendeu isso aí. Nas minhas disciplinas, a gente explica o que é isso. Conduta. Conduta é vontade mais ação, beleza? A conduta, tá? A conduta, ela pode ser comissiva ou omissiva. Então, a gente está falando aqui de conduta. Conduta é uma vontade mais ação, tá? A conduta, ela pode ser comissiva. O que é uma conduta comissiva? É uma ação, é você praticar alguma coisa. E o que é uma conduta omissiva? A conduta omissiva é uma omissão, propriamente dita. Bem tranquilo isso aqui. A conduta omissiva é uma omissão. Então, conduta é vontade mais ação, você fazer alguma coisa. Olha, eu tive a conduta de andar de bicicleta, eu tive a conduta de andar de carro, tá? Isso é conduta. Conduta é vontade mais ação. Ok? A conduta, ela pode ser comissiva, que é o quê? Você fazer alguma coisa. Olha, o que eu fiz? Olha, eu andei de carro, eu dirigi o carro, eu andei de bicicleta, é uma ação, tá? Ou a conduta pode ser omissiva, é um deixar de fazer algo, tá? É uma omissão, deixar de fazer algo. Ah, eu deveria ter abastecido meu carro, mas eu não abasteci, isso é uma omissão. Eu deveria ter calibrado os pneus do meu carro, mas eu não calibrei, isso é uma omissão, um deixar de fazer, beleza? Então, a conduta pode ser comissiva ou omissiva. A pergunta é, quais são as condutas praticadas na lei de tortura? Na lei de tortura, eu tenho conduta comissiva? Sim, tá? Então, essa ideia aqui de conduta comissiva, tá? É a regra na lei de tortura. Em regra, você só responde por tortura se você tiver efetivamente praticado algum núcleo de algum tipo penal, de algum crime específico previsto na lei de tortura. Então, em regra, você só responde por tortura se você torturar alguém em alguma das suas diversas modalidades que nós vamos ver na próxima aula, tá? Na nossa próxima aula que a gente vai ver quais são os crimes específicos, quais são as modalidades de tortura propriamente dita, beleza? Então, em regra, você só pune a conduta de tortura de forma comissiva, tá? Que é fazer alguma coisa, praticar a tortura propriamente dita. Porém, contudo, entretanto e todavia, nós temos aqui a exceção, tá? Nós temos aqui a exceção. Nós temos uma exceção aqui na lei de tortura. De forma, em forma de exceção, em caráter excepcional, é possível punir alguém que embora não tenha praticado a conduta, tinha o dever de evitar ou o dever de apurar.
E o nome que a gente dá para isso aqui é questão de concurso dificílimo, beleza? Isso aqui é questão de concurso master, tá? E o nome que a gente dá para isso aqui é a conduta omissiva imprópria ou conduta omissiva própria. Eu vou ter a conduta omissiva imprópria quando determinado agente tinha o dever de evitar aquela conduta. Ele tinha o dever de evitar aquela conduta. Exemplo, o policial tá lá em dupla com o seu colega e ele tá vendo o colega torturar um indivíduo e ele não adota providências para impedir aquele resultado. Ele vai responder pelo crime de tortura na modalidade omissiva, tá? Omissiva, porque ele tinha o dever de evitar. A gente chama isso de conduta omissiva imprópria. Conduta omissiva imprópria, beleza? Ou, tá? A conduta omissiva própria é aquele agente que tinha o dever de apurar. É aquele agente que tinha o dever de apurar o crime de tortura e não apura, né? Por muitas vezes, no direito penal, a gente chama isso de condescendência criminosa. E aqui na lei de tortura tem um tipo específico para os omissivos, tá? Para as pessoas que foram omissivas quando o assunto é tortura, ok? Então, na lei de tortura, tá? As modalidades de conduta, em regra, são crimes comissivos, que exigem uma ação. É quem efetivamente pratica aquele núcleo que é considerado tortura responde por esse crime, mas em exceção, eu tenho a hipótese de a pessoa responder por tortura, mesmo não tendo praticado efetivamente a tortura. Eu tenho a possibilidade de responder, da pessoa responder por tortura na forma omissiva, imprópria, quando ela tinha o dever de evitar, ou própria, quando ela tinha o dever de apurar. Fenícia, me explica? Calma. Calma, porque quando a gente entrar no crime propriamente dito, eu vou te explicar detalhadamente o que é isso. Se o senhor, se a senhora já estudou direito penal comigo, você já sabe tranquilamente o que é conduta omissiva própria e imprópria. Se o senhor, se a senhora já assistiu aula de direito penal comigo, se o senhor já viu o artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal comigo, você já domina isso aqui demais, você já domina isso aqui facilmente, você já sabe o que é crime comissivo por omissão, se só de ouvir falar, só sentir o cheirinho de crime comissivo por omissão, você já sabe o que é a figura do garante. Fenícia, não sei o que é isso. Pois é, compra o curso do Parabelo para você aprender com a gente isso aqui, beleza? Por isso que eu falo que é bom estudar o direito penal um pouquinho antes de vir para a lei de tortura, tá? Então, já fica aqui. Quando a gente entrar no crime propriamente dito, eu vou explicar para os senhores como é que isso aqui funciona na prática, tá bom? Na nossa próxima aula da lei de tortura, nós vamos entrar nos crimes propriamente ditos. E a última deste bloco aqui da aula, não deixe de assistir a próxima aula. Na próxima aula que a gente vai trabalhar aquele cerne, né? As principais questões de prova. Aqui a gente só deu bizus matadores, bizus masters. Na nossa próxima aula que a gente vai adentrar mesmo, que a gente vai entrar no feeling mesmo, que a gente vai começar a trabalhar efetivamente o que são os crimes de tortura. Então você olha lá e fala assim, Fenícia, o crime de tortura tem praticamente 2 artigos, mas tem dezenas, não chega a ser dezenas não, mas tem vários tipos de tortura e dezenas de nomes para esses tipos de conduta. Tortura persecutória, tortura confissão, tortura para a prática de crime, tortura culposa, tortura como meio de prova, tortura persecutória, tem trocentos tipos de tortura e cada uma é enquadrada em uma situação específica. Nós vamos trabalhar na próxima aula. E para finalizar, o último pulo do gato de hoje, que isso aqui o senhor não pode esquecer. Existe a possibilidade de alguém cometer uma tortura na modalidade culposa? A gente já viu que existe a possibilidade de você responder por tortura de forma omissiva, conduta omissiva, tá? Então, você já viu que é possível você responder por tortura de forma omissiva. É possível responder por tortura na forma culposa? Não! Não existe! Não existe fantasmas! Não existe tortura culposa, filhão! Não cai nessa merda de pegadinha, não! Não existe tortura culposa! Não!
Não existe tortura culposa. A tortura só pode ser dolosa, ou dolosa comissiva, ou dolosa omissiva. Não existe tortura culposa. É regra básica de direito penal, né, meu amigo, meu filho? Regra básica de direito penal. Eu só posso responder por um crime culposo se houver previsão de culpa para aquele crime. E a lei de tortura não traz nenhuma previsão, nenhuma modalidade culposa. Não existe nenhuma modalidade culposa na lei de tortura. Padrão? Com isso, nós encerramos esse nosso primeiro bloco. Olha para você ver, nós já fizemos uma aula inteira da lei de tortura e a gente nem leu, nós não lemos nenhum artigo ainda da lei de tortura, nenhum. Aqui eu só trouxe para os senhores aqueles pontos chaves. E agora para o senhor, para a senhora que ficou até o final dessa aula, eu vou dar a última. Isso aqui não é nem a cereja do bolo, não. Isso aqui é aquela pitada de fios de ouro daquele carinha, assim, que carinha lá assim, ó. É a pitada do fio de ouro para quem assistiu até o final essa aula. O senhor viu comigo que eu falei que o crime de tortura, ele não é imprescritível, beleza? Então nós vimos que o crime de tortura não é imprescritível. Nós vimos lá, imprescritível é o racismo, a injúria racial e a ação de grupos armados contra a ordem constitucional e democrática brasileira. Beleza. Aí eu pergunto para você, ué, Fenícia, mas e esse povo que está respondendo pelas torturas praticadas lá na época da ditadura, lá na década de 60, como é que você me explica isso? Aí que tá, senhores. Aí que tá o grandíssimo pulo do gato. Essas pessoas desaparecidas na época da ditadura estão desaparecidas. Se as pessoas estão desaparecidas, em tese, o desaparecimento é uma situação permanente. Então, se a pessoa está desaparecida, ela está em situação permanente de desaparecimento. Se ela é encontrada, provavelmente sem vida, aí sim que cessa a situação do desaparecimento e que aí a gente vislumbra a situação efetivamente de um crime que ocorreu ali. Outro ponto. Fenícia, mas eu tô vendo um tanto de gente receber indenização aí, em razão lá da lei, lá das torturas praticadas no período da ditadura. Eu até assisti aquele filme lá. Da Fernanda Montenegro lá, que ela ganhou até o Oscar, né? Que recentemente que ela foi, né, tem o atestado de óbito do marido e tal, as indenizações, aquela coisa toda, eu pesquisei sobre isso, as pessoas estão sendo indenizadas. Se a tortura é imprescritível, como é que esse pessoal está recebendo isso aí? Isso já não deveria ter prescrito? Eu falei assim, olha, ó, cuida, ó, os crimes, a punibilidade desses crimes prescreveu. Década de 60, ó, quantos anos? Na época da minha mãe, quando minha mãe nasceu. Confere? Agora, as ações cíveis reparatórias. O que é isso? A ação cível é o money, the cash, o que é good, nós não have. As ações cíveis reparatórias do período ditatorial, essas são imprescritíveis. Olha só, esse aí é o ourinho em cima da sua carne. Padrão, valeu, pessoal. Espero que os senhores tenham assistido, entendido tudo que a gente trabalhou aqui. Tendo dúvida, manda pra gente lá no nosso Instagram, @FeniciaMachado, tá? Lembrando, o Parabellum Cursos é a melhor preparação para carreiras policiais do estado de Minas Gerais. Os nossos resultados comprovam isso. E não deixe de assistir a próxima aula que a gente vai entrar propriamente nos crimes em espécie. Até daqui a pouco.